Olá, bem-vindo a mais um Poder 360 Entrevista. Hoje a gente conversa com o presidente da Rede Brasileira de Renda Básica, Leandro Ferreira. Leandro é mestre em Políticas Públicas pela UFABC, foi assistente legislativo no Senado e atuou como técnico na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo. Obrigada por conversar com a gente, Leandro. Eu que agradeço pela oportunidade de falar com vocês aqui no Poder 360. Leandro, eu queria começar conversando um pouquinho sobre o conceito de renda básica. A gente está vendo aí a discussão ganhar bastante atenção, principalmente por conta do auxílio emergencial. Mas eles são diferentes, né? Pelo menos conceitualmente. Pode explicar para a gente o porquê? Bom, a renda básica, né, isso inclusive tem sido recuperada nos últimos meses, é um debate bastante antigo já, né? Se você pegar o debate mais conceitual, ele vai arrastar até a Utopia de Thomas More, de 1516, e encontrar contribuições de filósofos, economistas ao longo dos séculos e mais organizadamente, em especial nos últimos 40 anos. Né? E a ideia da renda básica é que possa haver um pagamento para todos os cidadãos de uma determinada comunidade política, um município, um estado, um país. Né? E é para todos mesmo, é universal e incondicional, que são as duas características mais conhecidas. Universal quer dizer que mesmo que a pessoa tenha um padrão de renda, de patrimônio, de riqueza, acima daquele considerado de uma situação de vulnerabilidade, ela vai receber da mesma forma. Né? E isso tem benefícios no sentido de que quem é mais pobre será encontrado e não precisará passar por processos, por exemplo, como esse que a gente viu do auxílio em relação a cadastramento. E, por outro lado, a incondicionalidade, né, que não obriga o cidadão que recebe a adotar nenhum tipo de comportamento em relação ao mercado de trabalho, né, não obriga o cumprimento de condicionalidades como de saúde e educação, que a gente conhece bem aqui no Brasil, em razão do programa Bolsa Família, né? E faz também um raciocínio de que o direito à renda ele deve ser considerado um direito a algo que é uma espécie de bem comum. Né? Conforme mais pessoas forem beneficiadas por ele, melhor estará a sociedade como um todo. E por isso o conceito da incondicionalidade é também bastante importante. Né? Então, tem uma diferença importante, né, que é entre uma renda mínima e uma renda básica. Né? A renda básica é essa que beneficia toda a população e é uma espécie de piso a partir do qual todos começam, e a renda mínima é um patamar abaixo do qual ninguém vai cair, independente da sua renda do trabalho, por exemplo, ou de outros benefícios, mas que desconta esse valor que a pessoa tenha de outras rendas. Né? Isso não significa, porém, que programas de renda mínima, como é o próprio Bolsa Família e até o auxílio emergencial, possam ser a base de uma transição por etapas para um programa de renda básica universal e incondicional um dia. Por sinal, essa é a aposta de muitos que estudam o tema, né, para que a gente chegue até lá, passar por esses programas e fazê-los crescer até que beneficiem a toda a população. E a plataforma de vocês tem um mapa, né, que mostra uma série de locais que já vivem experiências como essa. O que você destaca de experiência positiva? Hoje a gente tem alguns lugares que estão experimentando programas propriamente de renda básica, né? E alguns deles ficaram bastante conhecidos também já antes da pandemia. É o caso, por exemplo, da Finlândia, que fez uma experiência com 2.000 pessoas que foram lá selecionadas dentro da população, que é de 5 milhões, mas selecionadas entre aquelas que estariam, por exemplo, no seguro-desemprego, e permitiu que essas pessoas recebessem de forma incondicional 560 euros por mês por 2 anos. O grande mérito dessa iniciativa foi o de monitorar muito de perto esses beneficiários para entender como as pessoas se comportaram em relação ao mercado de trabalho, se procuraram ou não empregos, trabalharam mais ou menos, né? E os resultados têm até hoje sido analisados e divulgados, mas basicamente mostram um efeito bastante positivo. Né? Também tem sido bastante divulgado a experiência do Quênia, que tem lá uma organização privada,
né, que reuniu doações e recurso incentivado, por exemplo, do Google e de outras empresas, para fazer uma experiência ao longo de 12 anos de pagamento para moradores de vilas rurais no Quênia, bastante pobres, essas vilas, de $22 por mês também, incondicional e universal para as pessoas que residem nessas vilas, né? Outro mérito dessa iniciativa é também o de monitorar muito de perto os seus beneficiários. Agora, eu acho que uma das experiências mais importantes no mundo, que na verdade é uma política pública em curso, está justamente no Brasil, na cidade de Maricá, né, que tem um programa de renda básica de cidadania bastante robusto, né, que hoje beneficia 1/4 da população de Maricá, né, e que, apesar de ser uma cidade que conta com recursos extraordinários por conta da renda do petróleo, né, tem os seus méritos em função de toda a organização institucional que a cidade alcançou para poder pagar. E eu diria, por exemplo, que o uso das bases administrativas, por exemplo, do cadastro único, né, são fundamentais, e eles fizeram isso de forma até mais inteligente que o governo federal tem sido capaz de demonstrar até aqui, né? E acho que ali a gente tem algumas pistas de por onde deve ir o desenho de um programa que se propõe a ser uma renda básica no Brasil nos próximos meses e nos próximos anos. Além disso, a gente tem os exemplos conhecidos do Alasca, né, que paga um dividendo anual aos seus habitantes, também em função de uma renda investida do petróleo, que inclusive tem um fundo soberano que realiza investimentos no mundo todo, inclusive em mais de 200 empresas do Brasil, que é muito interessante, né? E a experiência de Macau, que paga lá uma renda em função dos recursos obtidos com a exploração de cassinos para seus habitantes permanentes, né? E a população é bastante flutuante, mas é um programa que paga para aqueles que residem permanentemente em Macau, né? São programas que não levam propriamente o nome de renda básica, mas podem ser considerados como tal, e vale a pena conhecer também, apesar de terem um pouco mais de distanciamento do sistema de proteção que a gente normalmente costuma debater aqui no Brasil. Ano passado foi criada uma frente parlamentar, né, com o tema de renda básica. Eu queria saber se já há algum projeto ou alguns que apresentam, né, a renda básica para o Brasil como um todo, e se vocês apoiam alguma iniciativa particular de projeto de renda básica. Bom, a Frente Parlamentar em Defesa da Renda Básica, ela se tornou bastante ampla. Teve uma iniciativa ali do hoje prefeito de Recife, João Campos, né, que presidiu a frente até que fosse lá ser prefeito, e reuniu mais de 200 parlamentares na frente, né? É um número bastante expressivo, né? Então não fica só naquelas divisões tradicionais partidárias do Congresso, e acho que isso é um ponto bastante positivo. Naturalmente, nem todo mundo no conjunto da frente apoia a mesma proposta, né? E acho que isso tem elementos saudáveis, né? A frente tem, por exemplo, um conselho que acompanha os seus trabalhos, e essa diversidade de posições políticas, divisões econômicas, está representada nesse conselho. Em razão disso, surgiram propostas que vão desde aquela da Lei de Responsabilidade Social do Tasso Gereissati, inspirada numa proposta de reorganização, por exemplo, do Bolsa Família, do CDPP, aqui de São Paulo, até propostas que já estavam lá tramitando no Congresso Nacional, como o Mais Bolsa Família, apresentada pela bancada do PT, e a proposta de autoria originalmente da Tabata Amaral, que também tem sido uma das mais debatidas desde 2019. Eu acho que essa frente, ela coloca justamente para o Congresso Nacional e para o debate público brasileiro, que já havia um grande debate sobre transferência de renda no Brasil, inclusive sobre renda básica, uma vez que a gente tem até lei aprovada lá, aquela que é de autoria do senador Eduardo Suplicy, né? E que podem ser aproveitadas. O próprio caso do projeto da Tabata Amaral ou do Mais Bolsa Família diz um pouco respeito a isso, né? Eles propõem, por exemplo, a ampliação das faixas de entrada no Bolsa Família, a criação de novos benefícios para crianças, adolescentes, em patamares mais robustos,
né? E acho que a Rede Brasileira de Renda Básica tem um pouco a posição de apoiar projetos que signifiquem o aperfeiçoamento desse tipo de programa no processo de transição para uma renda básica. Porque sabemos bem também que apontar para uma renda básica universal do dia para a noite pode nem ser o mais desejável no cenário que a gente tem, uma vez que é preciso chegar lá com bastante responsabilidade. Então, essas propostas que têm elementos que apontam para a adição de beneficiários, que apontam para a simplificação dos benefícios, uma vez, por exemplo, que o Bolsa Família tem um cálculo bastante complexo, são propostas que nós costumamos apoiar, endossar, né, e na frente parlamentar elas estão sendo bastante debatidas com bastante intensidade. Né? O deputado Eduardo Barbosa, por exemplo, que é do PSDB de Minas, apresentou recentemente um substitutivo para o conjunto da frente, que propõe justamente um avanço do próprio Bolsa Família, né? E acho que essa vai ser uma das iniciativas mais interessantes para se acompanhar nesse começo de ano. Infelizmente, o governo, apesar de convidado reiteradas vezes, não apresentou uma proposta, seja no formato do que eles vinham discutindo do Renda Brasil, Renda Cidadã, ou mesmo de reorganização do Bolsa Família, o que teria sido fundamental para que os debates avançassem. Mas acho que, encerrada essa etapa da eleição da mesa da Câmara, voltaremos sim à discussão parlamentar sobre os programas de transferência de renda, né? E acho que o auxílio emergencial demonstrou a importância do Congresso Nacional e da sociedade civil em situações como essa, né? Uma vez que a gente teve lá, por exemplo, uma grande campanha da sociedade civil e uma iniciativa bastante também de buscar protagonismo por parte do Congresso nesse tema do auxílio emergencial, por exemplo. A gente está vendo, né, apesar de não ter integrado à frente, a gente vê que estão acontecendo discussões dentro do governo de ampliação do Bolsa Família ou de criação até de um outro programa, mas esbarrando aí na questão fiscal. Com a limitação que a gente tem do teto de gasto, vocês enxergam algum espaço, considerando a estrutura econômica que a gente tem, para a ampliação do Bolsa Família como o primeiro passo para a implantação de renda básica, ou realmente teria que haver uma mudança nas regras fiscais? Olha, o Bolsa Família, ele tem, assim, a questão dos recursos, ela é fundamental e precisa ser respondida, né? Mas o Bolsa Família, ele tem uma espécie de vocação para se tornar uma primeira etapa de um programa mais robusto, porque ele já alcança quase 1/4 da população brasileira. Isso é importante dizer, né? Então, a partir do desenho dele, faz bastante sentido. Agora, o tema dos recursos, ele precisa levar em conta a situação da população do país e das contas públicas, né? O teto de gastos, ele é uma medida que tem a sua importância, mas ele pode ter chegado ao seu limite no que diz respeito a programas que têm uma importância, por exemplo, diante da pobreza, diante da desigualdade. Então, nós não somos nem lá nem cá. A gente defende, na verdade, que deva haver um debate mais racional a respeito disso, que exceptue do limite de qualquer regra fiscal, né, não só essa que está aí do teto de gastos, né, programas que têm a importância que têm as transferências de renda no Brasil. E acho que mais do que o mérito do programa em si, deve ser levado em conta que programas dessa natureza têm uma importância também para a sustentação da economia como um todo, né? Porque pode haver uma certa visão negativa do ponto de vista das contas públicas do governo, na possibilidade de aumentar as despesas, mas para a economia como um todo, isso é positivo. E os dados do Bolsa Família e do auxílio emergencial demonstram isso. Para cada R$1 investido no Bolsa Família, o PIB do Brasil cresce R$1,78. Né? O auxílio emergencial teve uma importância enorme na demanda por bens e serviços, inclusive fundamentais, né? Que fez com que a queda do PIB brasileiro fosse menor do que a projetada no início da pandemia, né? Então, soma-se o mérito e a importância de uma proposta de combate à pobreza com a importância que ela tem para a sustentação da economia. Acho que esse tipo de coisa nos permite uma afirmação bastante racional de que valeria a pena rediscutir as regras fiscais no sentido de permitir que programas
com essas características, viessem a ficar de fora da regra do teto, né? Então, acho que está faltando também um pouco de meio de campo em relação à posição de eliminar por completo o teto ou mantê-lo da forma como está. Eu acho que há mérito em se permitir que parte dos gastos sejam levada em conta independente dessa regra. E, infelizmente, o governo tem assim uma espécie de resistência muito maior até do que discutir o desenho dos programas, né? Uma resistência em discutir a revisão dessas regras, né? Uma vez que consideram que isso é fundamental diante do mercado e dos atores do mercado financeiro e econômico no país, né? Nós, na frente parlamentar, por exemplo, vimos que no ciclo de debates que foram realizados, todos os economistas que lá estiveram, inclusive Arminio Fraga, Mônica De Bolle, que são de um espectro político completamente diferente desse que tradicionalmente discute garantia de renda no Brasil, afirmaram uma necessidade de se rever essas regras se elas estiverem tornando ineficientes programas como esses. As propostas que têm surgido, por exemplo, de reajuste do Bolsa Família, são flagrantemente insuficientes para superar a condição de pobreza e de miséria que a gente tem no país, infelizmente. O IBGE divulgou no fim de dezembro, né, que a taxa de desemprego no trimestre encerrado em outubro foi de 14,3%. A gente consultou uma série de analistas e a previsão é de que seja ainda maior no fim desse ano. Como que isso conversa com essa proposta de renda básica, né? Em relação à necessidade, considerando aí o fim do auxílio emergencial? Acho que há um elemento fundamental que nós estamos pressionados a discutir no Brasil já de algum tempo, né, mas agora com a pandemia ainda mais, que é a mudança no sistema de proteção social em si, né? Nós temos uma proteção social muito atrelada ao emprego, né, e ao emprego formal. Por isso que a gente, com os informais, com as pessoas que não têm carteira de trabalho assinada, que não têm uma reserva com a qual contar, a gente tem uma situação em que a proteção social não os alcança. E, por outro lado, programas de combate à pobreza, como o Bolsa Família, têm uma característica muito residual. Eles têm uma importância que é para a eliminação da miséria e da pobreza, né? Então, nós estamos pressionados a discutir como a proteção social deve se transformar, né, para que ela possa alcançar mais pessoas, independentemente do vínculo de emprego que tenham, e sem caírem no limite da vulnerabilidade, que é esse que o Bolsa Família já alcançava antes, mas hoje está com seus valores reduzidos e nem isso consegue fazer com a força que precisava, né? Acho que essa discussão tenha, no mundo todo, mobilizado pensadores e gente em torno desse tema da proteção social, uma vez, por exemplo, que a gente está tendo uma mudança estrutural no mundo do trabalho, né, com a mudança na força de trabalho requerida para os mesmos processos, que é o processo de automação e assim por diante. Antes da pandemia, a discussão de renda básica vinha ganhando bastante força em função disso, né, e acho que chegou a hora de, no Brasil, a gente, por conta de toda a situação que chegamos, né, entender que vai ser preciso avançar para uma proteção social desvinculada do emprego, e acho que nem no Brasil isso é uma discussão nova, mas é uma discussão urgente mais do que nunca, né? E acho que apontar para programas mais robustos de transferência de renda vai nos permitir chegar lá com a capacidade que a gente vai precisar diante desse mercado de trabalho no Brasil, que vai ter muita dificuldade de se recuperar, se é que vai vir a se recuperar totalmente depois da pandemia. Nós, por exemplo, temos a percepção, muita gente tem, de que parte dos postos de trabalho formais que foram eliminados não necessariamente vão voltar. Leandro, eu queria só avançar um pouquinho nessa questão. A gente tem visto, né, uma discussão muito grande de que a pandemia acelerou esse processo de transformação do mercado de trabalho. E aí eu queria conversar um pouquinho sobre isso. Em que aspecto houve essa aceleração? É por conta do home office? Por conta de que tipo de serviço vocês acham que houve essa aceleração especificamente? Acho que esse processo ele é estrutural no mundo, né? Os processos produtivos requerem cada vez menos
força de trabalho para acontecerem, e isso diz respeito não só para o trabalhador industrial, mas também para o trabalhador autônomo, o trabalhador liberal, né? Por exemplo, que cada vez mais tem processos automatizados, computadorizados, que auxiliam no processo produtivo. Então, a pandemia, ela impactou o mercado de trabalho como um todo, então ela gerou o fim de postos de trabalho que pode, de certa forma, ter uma similaridade com o que viria a acontecer no futuro em termos de eliminação de postos de trabalho, mas ela também redesenhou mais ainda alguns processos, né, que é esse do trabalho à distância, é esse da necessidade de manter algumas atividades com menos pessoal, né, são funções que hoje são exercidas em tempo parcial, né, e que já tinham no Brasil toda uma preparação para que pudessem acontecer com a recorrente desregulamentação do mercado de trabalho, por exemplo, com as mudanças que a gente teve na reforma trabalhista ou mesmo na questão da reforma previdenciária, né? Porque é importante lembrar também que a reforma previdenciária, ao elevar a idade limite para se aposentar, mantém mais gente no mercado de trabalho à disposição dos processos produtivos e gerando maior concorrência. Então, esse é um processo contínuo e que está avançando no mundo em todas as direções, não só na direção dos trabalhos e das funções industriais. Acho que o Brasil, a gente tinha um certo distanciamento em relação a isso ainda, né? Nós não víamos, por exemplo, processos tão automatizados como antes, mas pode ser que uma crise como a que a gente teve venha acelerar esses processos e a gente nem tenha a recuperação de boa parte dos empregos. Fora a própria condição das empresas que deixaram de operar, né, e que eventualmente nem vão voltar porque não vão ter mesmo condições de recuperar suas atividades depois de uma crise tão prolongada como essa. Em setembro do ano passado, o governo Bolsonaro chegou a anunciar a criação do Renda Cidadã, acabou depois não aplicando, e vocês se posicionaram contra o projeto que foi apresentado até então, né? Por quê? Quais eram as críticas de vocês em relação ao que se apresentou naquele momento como Renda Cidadã? Bom, eu acho que o governo apresentou e o próprio Bolsonaro também ali ajudou a segurar avanços do que vinha ali na proposta, né? Então, as propostas iniciais que começaram, na verdade, é um contínuo, né? Renda Brasil, depois Renda Cidadã. Falavam, por exemplo, em utilizar recursos do abono salarial, né, sem que uma discussão mais detida sobre isso pudesse ser feita em maior profundidade. Eu acho que existem espaços para avanço na melhor racionalização de medidas como o próprio abono, né, mas da forma como vinha sendo proposto, ele ia jogar um monte de gente numa situação de não ser beneficiado por política nenhuma, né, para poder pagar pouco a mais para as pessoas que necessitavam de uma transferência de renda. E em seguida, quando se tornou ali o Renda Cidadã, uma discussão que se atrelou ao Fundeb, aos precatórios, né, e isso prejudicou muito o debate também, uma vez que nós não estávamos falando de expandir efetivamente a rede de proteção, mas de reorganizar de forma que não se desse num sentido mais progressivo, fizesse com que quem está no meio ou do meio para baixo da distribuição da riqueza no Brasil fosse responsável pelo pagamento dos novos programas. Então, nós nos posicionamos contra ali naquele momento, né? E acho que nos colocamos à disposição do governo, tivemos algumas poucas possibilidades de interação com o governo, mas que não avançaram, né? E nós estaríamos à disposição para falar tanto com o governo como com o Congresso sobre isso, caso houvesse abertura. Mas eu acho que há um problema de método por parte do governo que não permite que uma comunidade tão grande que se dedica há tantos anos às transferências de renda no Brasil possa contribuir com o que deva vir depois do auxílio emergencial. Por isso que hoje essa discussão gira em torno de prorrogar ou não o auxílio, né, e não em torno de um desenho mais eficiente que pudesse ser adotado daqui para frente. O jornal Estado de São Paulo publicou ontem no site Hoje
na versão impressa, né, que o governo está estudando aí apresentar uma medida provisória que vai ampliar o Bolsa Família, estender o número de atendidos. Com o que se sabe, com o que foi divulgado, essa proposta é mais interessante do que vinha sendo avaliado, proposto anteriormente, ou também é uma proposta ruim? Acho que o ponto mais importante dessa proposta divulgada pelo Estadão é a linha de elegibilidade que o governo estuda para o Bolsa Família, né, que é passar de R$ 89 para R$ 92. Acho que é flagrante que esses valores não são capazes sequer de atualizar o Bolsa Família diante da inflação no período, né, muito mais ainda em relação ao último aumento do Bolsa Família, que foi em 2017 e já ficou abaixo da inflação. Né? Então, valores que não levem em consideração um maior aporte de orçamento ao programa vão ser insuficientes, né? Independentemente do desenho que venha a ser proposto para além das linhas de elegibilidade e de benefício também. Né? Até porque a linha de elegibilidade e a linha do benefício significam que as pessoas que o governo já tem cadastradas dentro daqueles patamares passariam a ser beneficiadas. Né? E esse valor de R$ 3, R$ 4 a mais não inclui um número que tenha um impacto significativo. 200 mil famílias a mais no Bolsa Família é uma variação que ocorre dentro de 2 ou 3 meses historicamente dentro do programa Bolsa Família. Nós precisaríamos começar a discutir na casa de 1.300.000, 1.700.000 que já estavam na fila antes da pandemia e que agora vão precisar ainda mais de um programa como esse, né? Isso se a gente não tiver um aumento da própria fila do Bolsa Família. Agora, eu acho que tem coisas mais preocupantes ainda, né? Para a gente que defende uma renda básica incondicional, você associar a possibilidade de novos benefícios, como esse que provavelmente vem nessa medida provisória de Bolsa Mérito Científico, Bolsa Mérito Esportivo, na prática se constitui como uma nova condicionalidade. Né? E uma condicionalidade que tem que ser cumprida pela criança e o adolescente a partir do seu desenvolvimento esportivo e do seu desenvolvimento científico. Acho que isso nos aponta para a direção contrária do debate de renda básica no mundo, que levanta os elementos da incondicionalidade. Isso aponta para uma pressão maior sobre as famílias e sobre as crianças, aponta sobre uma divisão mais injusta do recurso, uma vez que quem tem maiores possibilidades de se dedicar, por exemplo, à vida esportiva, é quem já tem uma condição um pouco melhor, né? Então, me parece que casar uma política de mérito esportivo e mérito científico com proteção social está longe de ser o ideal, né? E o governo vai errar feio se avançar na direção de redesenhar o Bolsa Família, incluindo penduricalhos como esse, que estão assim, muito distante de ser aquilo que a gente precisa para superar a situação de pobreza. Por outro lado, eu acho que diz muito sobre o próprio governo Bolsonaro, né? Eu acho que tem um pouco essas características, né? O Brasil superou um pouco dos preconceitos que tinha em relação ao Bolsa Família, quando se discutia, por exemplo, que as pessoas faziam mais filho para poder ter um benefício maior, né? Mas esses são uma espécie de rescaldo desses preconceitos que acham que a pessoa tem que ter um desempenho dentro de um campo de futebol para poder receber mais recursos de proteção social. Acho que a gente precisa caminhar em outra direção, né? E eu espero que no debate sobre a MP, tanto a frente parlamentar como os próprios congressistas tenham um papel destacado para ajudar a corrigir distorções como essa. E aí, considerando, né, a sua opinião agora sobre a medida provisória e os projetos que já existem e são discutidos dentro da frente parlamentar, tem algum que vocês consideram ideal para ser esse primeiro passo de expansão do Bolsa Família, então, como primeiro passo para ter uma renda básica no país? A frente parlamentar ela foi formada por iniciativa, inclusive, do deputado João Campos, à época, hoje prefeito de Recife, e ela reúne mais de 200 parlamentares. Isso significa que tem uma pluralidade ali bastante bem representada. E acho que isso é um mérito,
da frente, né? Só que, por outro lado, não vai haver uma proposta única que possa ter de deputados do PSL aos deputados do PSOL. E tudo bem, né? Nós achamos que é o caso mesmo de que as propostas sejam todas elas levadas em conta, né? E a gente tem algumas interessantes, como essa da Lei de Responsabilidade Social apresentada pelo senador Tasso Gereissati, que acompanhou de muito perto os debates da frente, né? E que propõe ali uma reorganização do Bolsa Família, né? E propostas que já estavam, inclusive, em tramitação na Câmara dos Deputados, antes mesmo da criação da frente e até da pandemia, como é o caso do Mais Bolsa Família, apresentado pela bancada do PT, ou o projeto de lei da Comissão da Agenda Social, que era presidido ali pela deputada Tabata Amaral. Esse, inclusive, recebeu um substitutivo do deputado Eduardo Barbosa, recentemente, que foi apresentado à frente, e é bastante interessante porque aponta para um redesenho do Bolsa Família que é muito mais racional, né? Aponta para a necessidade de se proteger com maior intensidade crianças e adolescentes, inclusive crianças na primeira infância, né? E acho que vai ser importante a gente chegar a um debate sobre os valores que esse programa pode pagar, né? E nós, da Rede Brasileira de Renda Básica, tendemos a apoiar todo o debate, todo o projeto que aponte para uma redução das condicionalidades e um aumento da cobertura em sentido universal. E quando eu falo de redução das condicionalidades, eu não estou falando que saúde e educação da população não tem mais que ser monitorada. Eu só estou dizendo que se a pessoa eventualmente deixa de cumprir a frequência escolar, o Estado ele tem que despertar para aquela situação. Isso tem que ser um preditor de uma situação de maior vulnerabilidade e não um elemento que é usado para negar o benefício a essa família, o que vai só agravar a situação de vulnerabilidade. Nós estamos falando que o benefício não pode ser bloqueado pelo não cumprimento de condicionalidades, e sim que o Estado tem que ir atrás e entender por que aquela criança, por exemplo, deixou de ir para a escola ou deixou de ser vacinada, né? Então, acho que projetos que vão nesse sentido nós tendemos a apoiar, né, e gostaríamos de ver a possibilidade de que uma renda básica um programa de transferência de renda pudesse ser escalável, no sentido de que os mais vulneráveis pudessem receber um aporte maior ou que cada vez mais pudesse ser incorporada, inclusive no sentido de repensar a proteção social tão vinculada ao mundo do emprego como a gente tem hoje. Vai chegar uma hora que o Brasil vai precisar discutir reposição de renda, direito ao tempo livre, direito ao ócio, direito ao lazer, né, que hoje são discussões interditadas pelo preconceito em torno do tema das transferências de renda. E aí uma última dúvida, geralmente as discussões que vocês fazem atrela, né, a criação da renda básica a uma reforma tributária. A gente não tocou ainda nesse tema. Algum projeto de reforma tributária que está em tramitação casa com essa proposta, com essa ideia de isso eventualmente financiar uma ampliação do programa de renda, ou essa proposta ainda não existe? A reforma tributária ou a carga tributária no Brasil, ela também não é um debate novo, né? Assim como a renda básica, né? E acho que houveram sucessivas tentativas de se reformar isso, né? E acho que a pandemia trouxe uma urgência para esse tema, né? E nós, até por uma afinidade com o tema da proteção social, entendemos que uma reforma tributária deve caminhar no sentido de maior progressividade e racionalidade no Brasil, né, para que a gente tenha um financiamento solidário das políticas sociais como um todo, saúde, educação e também transferência de renda, né? Então, na medida em que isso for possível, né, nós teremos mais recursos disponíveis para que novas etapas de um modelo escalável de transferência de renda possam ocorrer até que a gente transite para uma renda básica universal. Há propostas já em tramitação no Congresso Nacional, como aquela apoiada pelos sindicatos dos auditores fiscais, da reforma tributária solidária, que propõe olhar para as altas rendas, olhar para o patrimônio acumulado, e todas essas são bastante importantes. Mas algumas estão mais em discussão na agenda parlamentar do que essas, como, por exemplo, a reforma do
da PEC 45, inclusive de autoria do Baleia Rossi, ou o próprio CBS, que o governo federal mandou para o Congresso Nacional. E acho que a cada iniciativa de reforma tributária, cada revisão de um determinado dispositivo ou criação de um imposto, deve levar em conta a necessidade de se separar uma parte dos recursos para que se pague um programa de transferência de renda mais robusto. Na medida em que a gente conseguir avançar sobre toda a carga tributária, a gente vai conseguir também avançar na direção de uma renda básica. Vou dar um exemplo bastante concreto sobre isso. A PEC 45 do Baleia Rossi prevê que exista uma alíquota linear do imposto de valor agregado e que as famílias que serão prejudicadas pelo fim de isenções fiscais, por exemplo, de produtos de cesta básica, possam ter uma devolução de créditos, né? Esses créditos, como é a nota fiscal, que em muitos estados as pessoas lançam o seu CPF e recebem de volta um crédito depois, né? Isso é uma transferência aos mais pobres. Se a gente conseguir separar esses recursos para serem incorporados a um programa de transferência de renda, isso vai fortalecer um programa como Bolsa Família ou algum que venha a suceder a este ou auxílio emergencial, né? Então, acho que a cada nova iniciativa de reforma sobre a carga tributária no Brasil, nós podemos ter um elemento que aponte para maior possibilidade de pagamentos de transferências de renda mais robusta. Essa do valor agregado, de autoria do deputado Baleia Rossi, prevê concretamente essa devolução e melhor ainda se ela puder ser linear, né, e beneficiar todas as famílias pobres que precisam. Porque se você atrelar isso, por exemplo, ao consumo da família, lançar o CPF, você vai criar uma burocracia imensa sem necessariamente proteger quem mais precisa, porque esse que mais precisa consome também no mercado informal ou não tem renda no patamar suficiente para ter uma devolução significativa de créditos tributários. Então, embora a nossa discussão da renda básica pareça ser muito conceitual, há contribuições concretas que nós desejamos fazer a cada nova etapa, a cada novo projeto, como é o caso desse que está em discussão de reforma tributária no Congresso Nacional. Tá certo, Leandro. Muito obrigada pela entrevista. Imagina, um prazer enorme participar e espero que não tenha sido enfadonho o tema. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Nos acompanhe no canal e até a próxima.